Olá, amigos. Vamos gravar agora a segunda parte do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, dia 28/5/2020. E estamos estudando o livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, item 6, Desgosto pela Vida, Suicídio. Paramos na questão 947 e eu me esqueci de um ponto importante dessa questão. O Espírito Verdade responde o seguinte: olha, por que a pessoa está em tamanho desespero? Porque ela não tem mais como viver com o padrão de vida que ela vivia, né? Como um nobre, por exemplo, mas que mal há em arregaçar as mangas, trabalhar e viver de um trabalho simples, pelo menos para o seu sustento. Ah, não, mas eu não posso fazer isso porque o que as pessoas vão pensar? Então aí o Espírito Verdade diz, olha, se o que motivou esse desgosto tamanho foi o orgulho, porque nesse caso que eu citei foi o orgulho, a pessoa não terá atenuantes, muito pelo contrário, né? Ela ficou envergonhada diante da sociedade e preferiu morrer do que a sociedade soubesse da sua decadência econômica e financeira. Nós sabemos, eu dou aula de história, né? Na época da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, Wall Street, né, que é a rua onde fica a Bolsa de Valores, tinha uma média de suicídios de 2 por dia durante um período da crise. Pessoas se jogavam dos prédios ali porque tinham perdido tudo, né? Tinham investido e tinham perdido todos os seus investimentos ali e se matavam. Mas elas poderiam tentar outros meios, poderiam tentar sobreviver de maneira mais simples, mas o orgulho, né, de estar numa posição social melhor, maior e depois decair, fez com que elas tirassem a própria vida. Óbvio que isso não é uma solução viável. Agora nós vamos para a questão 948. O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como que é levado pelo desespero? Sim, então a pessoa cometeu um ato que depois ela cai em si e fala, nossa, que ato abominável, e de vergonha ela se mata. O Espírito Verdade diz, olha, se teve condições para cometer o erro, tem que ter também para enfrentar as consequências do erro. Né? É melhor que faça assim. O que eu vou contar agora, eu não gostaria que fosse mal interpretado, né? Preste atenção na introdução aqui. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que eu vou citar, né, com autismo têm esse histórico. Não entendam dessa maneira. Mas isso foi trazido em uma palestra por um médico espírita, Dr. Alberto Almeida, bastante conhecido, um dos palestrantes de Belém do Pará, né, um dos palestrantes espíritas mais requisitados, e ele citou estudos, né, na área médica espírita, dizendo que uma das características do autismo é a dificuldade de olhar nos olhos, né, das pessoas. O autista não encara. E que relatos espirituais, estudos dão conta de que muitos desses espíritos, muitos, não todos, cometeram crimes no passado, né, delitos, crimes no sentido amplo, e não foram apanhados, conseguiram escapar à punição da sociedade, né, não descobriram tal, mas ficaram com a consciência pesada, é como se o tempo todo eles precisassem fugir da própria consciência. E isso, uma pessoa que é culpada, ela tende a desviar o olhar, não é assim, né? A gente, se está com culpa no cartório aí, a gente desvia o olhar. Dr. Alberto Almeida diz que se nós conseguirmos fugir, driblar a justiça humana, isso fica gravado em nós, né, no espírito, refletido no perispírito. E pode, como uma das consequências, uma das características, gerar numa encarnação futura uma síndrome com essas características, como eu falei do autismo. Não é a única que tem essa característica, mas e o autismo tem um espectro imenso, né, várias características.
Então não vamos dizer, é autista, então na outra vida cometeu um crime e não foi apanhado. Não, é uma possibilidade, uma das causas. Essas relações entre as nossas vidas passadas e a atual não é uma ciência exata, né? Quem não tem um braço é porque cortou o braço de alguém. Não entendamos de maneira textual, mas sim é uma possibilidade. A questão 949. O suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família? O Espírito Verdade responde, olha, suicídio é suicídio, né? A pessoa cometeu o ato, claro que não está de acordo com a lei, não está em acordo com a lei de Deus. Ela responderá por isso, mas há atenuantes. Então, se o objetivo do suicida foi proteger verdadeiramente, se o objetivo dele foi proteger os filhos, a família, isso será levado em conta como uma atenuante. É como se a pessoa tivesse aí fazendo um ato pensando mais nos outros do que nela, e dessa maneira ela poderia ter uma atenuante, não apenas zerada, né? Não, não, tá tudo certo porque ele fez pensando na família. E o Espírito Verdade responde o seguinte: também precisa ver o que move ele, porque às vezes ele fala que é a vergonha que ele vai impor à família, mas às vezes é a vergonha que ele próprio não quer enfrentar, né, na sociedade, o julgamento social. E nesse caso, ele agiu por egoísmo, não por pensar na família, nas outras pessoas. Mas se de fato foi isso que o levou a cometer o ato, ele responderá, mas terá uma atenuante pela boa intenção, ainda que o ato continue sendo equivocado. Tem uma frase aqui na resposta 949 que eu achei bastante forte. Ó. De resto, se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. A gente está correndo atrás, né, de achar fórmulas para evitar o suicídio. O Espírito Verdade dá uma resposta curta e grossa. Ó. Se abolirdes os abusos, né, da vossa sociedade e os vossos preconceitos. Eu fiquei refletindo minutos, né, enquanto fazia a releitura, né, desse capítulo aqui para bater um papo com vocês, e pensei, olha, não é que isso é verdade? Porque o suicídio é realmente fruto, né, do quê? Dos abusos que nós cometemos, que a sociedade também comete, abusos de todas as ordens. Por exemplo, abuso de julgamento social, né? E também os preconceitos. Então, preconceitos que nós próprios carregamos. Se nós subjugamos as pessoas menos abastadas, de repente nós nos vemos naquela condição e não damos conta de nos ver assim. Então, se eliminássemos o preconceito e se eliminássemos os abusos, nós sabemos que muitos suicídios são decorrentes do uso de substâncias, sejam elas drogas ilícitas ou até drogas lícitas, né, como álcool, ou até drogas lícitas como medicação, né, mas que levada às vezes ao extremo, numa utilização fora das prescrições médicas, né, pode levar um indivíduo realmente a tirar a própria vida, a tentar contra a própria vida. Então, nós, né, indivíduos do mundo de provas e expiações, e a coletividade ainda do mundo de provas e expiações, somos os grandes e únicos responsáveis pelo suicídio ainda existir, até porque ele é tão mais pregado como solução, quanto mais materialista é a sociedade. Se nós entendermos que a vida continua e que todas as nossas ações terão consequências na vida futura, provavelmente não buscaríamos essa saída.